Graças ao Pai, nós estamos juntos aqui para mais um breve Pão Nosso e nós vamos falar sobre prioridade. Nós não conseguimos viver bem sem estabelecer prioridades. Nós não conseguimos organizar nada sem prioridade, porque existem coisas importantes, existem coisas não tão importantes assim e existem prioridades. Nas nossas tarefas do dia, nós precisamos ver o que é prioridade. E geralmente, o que é prioridade, as coisas mais fundamentais, é justamente o que vai nos dar condição para fazer o restante. Por exemplo, a nossa saúde. A nossa saúde é uma prioridade. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, se a gente não se alimenta bem, não faz exercícios físicos, não cuida da nossa saúde emocional, não lê bons livros, não cuida, da nossa saúde, então todo o restante perde o sentido, porque de que adianta conquistar qualquer coisa se você não tiver saúde? De que adianta um lar se você não tiver saúde? De que adianta conquistas profissionais, aquisição de bens, se você não tiver saúde para desfrutar daquilo? Então, nós podemos dizer que a nossa saúde é uma prioridade. E assim, ao longo do nosso dia, nós vamos percebendo que muitas coisas são importantes, são valiosas, outras não são tão importantes assim, só que nós vamos perceber que existem as prioridades. Existem coisas que são realmente uma prioridade e nós precisamos administrar isso, identificar, priorizar, organizar. Dentro da palavra de Deus, nós percebemos esse princípio de prioridade no encontro entre Jesus e duas irmãs. Uma se chamava Marta e a outra se chamava Maria. Esse texto que eu vou citar está em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42. É o finzinho do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E essa mulher chamada Marta, ela recebe Jesus. Ela recebe o Senhor Jesus na casa dela. Olha só que honra. Olha que privilégio. E ao receber Jesus na casa dela, ela com certeza queria fazer o melhor. Ela queria oferecer o melhor. Ela queria preparar o melhor que ela tivesse, porque quem ela tinha recebido era o próprio Jesus dentro da casa dela. Então ela corre com muitas tarefas, com muito serviço. Acredito que ali ela estava também preparando algo para servir para o Senhor. Porém ela tinha uma irmã chamada Maria. E Maria, ela meio que abandona todas as tarefas, as correrias, os trabalhos, e simplesmente o texto diz que ela se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir a sua palavra. Enquanto Marta, sua irmã, está atarefada. Então você vê aqui uma divisão que nós podemos dizer que tem a ver com a prioridade. Maria prioriza uma coisa enquanto Marta prioriza outra. E aí Marta fica nervosa, indignada, acreditando que aquilo que ela estava priorizando era o mais importante, até para o próprio Jesus. Porque se tratava de serviços, se tratava de tarefas, de coisas que ela estava fazendo. Talvez ela estava limpando, preparando
algum alimento, ela estava ali preparando melhor a casa dela, porque quem estava ali era Jesus. E ela pede que Jesus mande a irmã dela se levantar e vir ajudá-la. E a resposta de Jesus é: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Maria fez uma escolha. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Com certeza Jesus não é contra trabalho, porque o trabalho aparece na Bíblia desde Gênesis. Antes do pecado, o homem trabalhava. O próprio Pai deu tarefas para Adão, aonde ele iria guardar, lavrar o jardim. O próprio Deus traz os animais para que Adão desse nome para os animais. O trabalho aparece em Gênesis 2 e não depois de Gênesis 3, como muitos acreditam. Não. Então Jesus não é contra trabalho, mas o Senhor nos ensina as prioridades. A prioridade ali era a comunicação, era ouvir a voz do Senhor. E da mesma maneira na nossa vida, o Senhor mostra sobre as nossas necessidades em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Ele vai mostrando que nós precisamos de mantimento, de roupa, de moradia, tudo isso é necessário, mas ele nos ensina que a prioridade é a nossa comunicação com o reino dos céus. Ele fala ali no versículo 33, buscai em primeiro o reino e a sua justiça. E essas coisas que vocês precisam, essas necessidades, elas serão acrescentadas. Então, nós precisamos aprender a trabalhar com as prioridades, a analisar o que é prioridade, o que é importante e o que de repente nem é tão importante assim, mas nós estamos colocando na frente de tudo. É disso que o Senhor está falando ali com Marta e Maria. Marta queria fazer o melhor, mas qual era a prioridade para Jesus? Não era a qualidade da comida que ele ia comer, as coisas que ela estava fazendo, não, era a atenção. E às vezes nós estamos vivendo dessa maneira. Nós acreditamos que tantas coisas são prioridade, talvez até o nosso próprio serviço para Deus, sabe, o que nós fazemos, o que nós ofertamos, seja a grande prioridade, e de repente tudo que o Senhor está nos pedindo é uma coisa tão simples. É a nossa atenção. É aquilo que ele dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor quer que nós tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que ele tem para falar conosco em cada dia. Essa deveria ser a nossa prioridade todos os dias. Começar o nosso dia mais cedo, ficando a sós com o Senhor e questionando: Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? Porque a minha prioridade não são essas muitas coisas, mas é uma só que é necessária: ouvir aquilo que vem da tua boca, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Maria escolheu isso, se assentou aos pés de Jesus, voltou a atenção dela totalmente para Jesus. Com certeza a mente dela tentou falar: olha, mas a sua irmã está ali, olha, mas tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Mas ela se controlou e ela teve como prioridade dar atenção para as palavras que Jesus estava proferindo.
O próprio Jesus diz que nem só de pão nós viveremos, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, qual é a prioridade espiritual? É esse pão nosso aqui que eu estou gravando? Isso aqui seria a minha prioridade? Não, não. Com certeza essa palavra vai chegar aos ouvidos de muitas pessoas, mas isso aqui não é a minha prioridade, porque antes de eu sentar e gravar essa palavra, eu deixei bem claro para o Senhor aqui no meu quarto de guerra, aqui no nosso ambiente de oração, que a minha prioridade é amá-lo, é ouvir a voz dele, é abraçar o Senhor, é dar um cheiro nele, é perceber a presença dele. Não são as demais coisas, não, é ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36, inclusive a nossa família, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa carreira, nossos esforços, é tudo dele, por ele, para ele. Então qual é a prioridade? É amá-lo, é ouvir a voz do Senhor, é conhecê-lo, é deixar que ele mude algumas coisas que estão no nosso coração, que estão na posição errada, valores invertidos, e nós vamos nos matando se não ajustarmos essas prioridades. Pessoas bilionárias terminaram suas vidas, sabe, querendo só um pouco mais de tempo. Se pudessem, entregariam toda a sua fortuna para voltar um dia, dois, no tempo e fazer algumas coisas que elas não priorizaram em suas vidas. Alguns abraços que não deram, algumas palavras do tipo eu te amo, que nunca falaram como deveriam falar, e de repente a vida chega ao fim. De repente um médico, um especialista fala, você tem algumas horas de vida, você tem algumas semanas de vida. E pessoas que gastaram suas forças em tantas coisas e que com tanto poder aquisitivo, tanta riqueza, não podiam comprar mais nem uma semana de vida. Então pare para pensar no que é prioridade. Vamos ajustar as nossas prioridades. Vamos colocar o coração diante do Senhor e ouvir a sua palavra, ainda que a gente tenha que deixar algumas coisas para depois, coisas até importantes como o trabalho, coisas importantes como um lazer, como um dinheiro, como um cliente, que às vezes o cliente está querendo falar com a gente, mas a gente tem que falar para ele, não, espera um pouco que eu já te atendo, para poder parar e ouvir a voz do Senhor. Ore comigo, ore sobre isso, ore sobre esses ajustes que nós com certeza precisamos fazer, entendendo o que é prioridade. Pai Todo-Poderoso, Tu és a nossa prioridade, o nosso sustento, nosso refúgio, a nossa resposta, solução, saída. Tu és, Senhor, a razão de nós estarmos aqui. Venha teu governo sobre nós. Nos dê sabedoria para ajustar as nossas prioridades em cada momento do dia, principalmente quando o dia começa, principalmente logo quando nós acordamos, que nós possamos ajustar a nossa prioridade. E ao longo do dia, à medida que o Senhor for falando conosco, que nós possamos te perceber e descansar naquilo que o Senhor está nos orientando. Venha teu reino, venha teu governo, seja feita a tua vontade,
assim na terra, como ela é feita no céu. Nos ajuda, Senhor, a fazer os ajustes, todos os ajustes, e colocar as prioridades no lugar delas, as coisas importantes no lugar certo, as coisas não tão importantes assim no lugar certo. Senhor, abre nossos olhos e nos ajuda a fazer esses ajustes. Nós te agradecemos, nós colocamos esse dia, essa tarde, essa noite, pessoas que estão orando comigo do outro lado do mundo, em outros horários, nós colocamos esse tempo nas suas mãos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.